Hoje a gente vai fundo numa obra que é, olha, de arrepiar. O Cristo Cigano, da poeta portuguesa Sofia de Mello Brayner Anderson. É um livro que nasce de uma lenda bem sombria para nos fazer encarar uma questão muito, mas muito perturbadora sobre os limites da arte. E se para criar obra de arte perfeita, fosse preciso cometer um assassinato? Pois é, a pergunta é essa direta. Chocante, né? É essa ideia que está no centro de tudo, bem na fronteira entre o que é criar e o que é destruir, e é ela que vai guiar a gente por essa análise. Bom, para a gente entender de onde veio esse poema, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Imagina só, Sevilha, na Espanha, ano de 1682. É lá que nasce a lenda que inspirou tudo isso. Uma história sobre uma escultura famosa de Cristo e um cigano conhecido como El Cachorro. Olha só, essa lenda tem duas versões. Na primeira, o escultor só vê o assassinato acontecer e se inspira na agonia do homem. Mas a versão que a Sofia ouviu, e a que realmente importa pra gente, é muito mais pesada. Nela, o artista não é só uma testemunha, não. Ele é o assassino. Ele mata em nome da arte. E é essa premissa brutal que vira a espinha dorsal do livro de poemas. Mas aí fica a pergunta: como é que uma lenda de rua, uma história tão violenta, vira uma obra-prima da poesia portuguesa? Bom, a resposta para isso está num encontro. Um encontro de gigantes da literatura. A gente está em 1959, de novo em Sevilha. E quem está lá? O poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto, aquele da poesia que é afiada como uma faca, sabe? E é ele que encontra essa lenda para Sofia. Foi ali, naquele momento, que a semente do Cristo cigano foi plantada. E aqui veio o pulo do gato. A própria Sofia revelou isso. Para ela, essa lenda não foi uma ideia que veio do nada. Na verdade, foi a peça que faltava. Ela já era obcecada por um tema, essa conexão entre a miséria, o sofrimento e a arte. A lenda do escultor assassino deu corpo, deu narrativa para uma angústia que já era dela. E a influência do João Cabral não foi só por ter contado a história, não. O próprio jeito dele de escrever aquela poesia precisa, rigorosa, isso marcou a Sofia. A linguagem de O Cristo Cigano é, sim, direta, sem enfeite, cortando direto no osso do sofrimento. E olha que incrível, ela mesmo diz isso no livro. Logo no primeiro poema, ela homenageia essa influência. A faca, aqui, é tudo. É a arma do crime lá da lenda e, ao mesmo tempo, é a própria palavra poética. Afiada, precisa, que constrói a história. Beleza. Agora que a gente já entendeu o contexto, vamos mergulhar na história que o poema conta. A gente vai seguir passo a passo a jornada sombria desse escultor. Uma jornada que começa como uma missão artística e termina numa obsessão destrutiva. Tudo começa com uma espécie de sentença. Uns homens escuros, bem misteriosos, dão a missão para ele. E a missão é clara: hás de esculpir o seu rosto de morte e agonia. Ou seja, o trabalho dele não era celebrar a vida, era capturar a essência da morte. A coisa já começa pesada. Só que, como é que se esculpe a morte quando tudo ao redor grita vida? Esse é o grande conflito dele. Ele procura a agonia, mas o que ele vê? Rosas, trigo, crianças, mulheres gerando vida. E aí vem a pergunta que ele faz, quase um desespero: onde está a tua imagem nas coisas que eu amo? Até que um dia acontece. O encontro. Ele vê o cigano perto do rio e a descrição que a Sofia faz é de arrepiar. O corpo do cigano era semelhante ao brilho de uma faca nua. Pensa nisso, a poesia já está cantando a pedra, já está conectando a vítima com a arma do crime, é uma premonição terrível. Daquele momento em diante, a missão vira uma obsessão doentia. O escultor se desliga de tudo. A vida dele acaba, o mundo some. Só existe aquele rosto. Ele mesmo diz: só o teu rosto existe, e a noite onde sem fim me afundarei. É uma entrega total à escuridão. E aí vem a virada final. A obsessão se torna uma prisão, e ele chega a uma conclusão terrível. Para se libertar dessa angústia e, ao mesmo tempo, finalmente criar sua obra-prima, ele precisa de um ato definitivo. Ele decide: com uma faca limpa, me libertarei. A faca não é mais uma metáfora, é a solução. E então, o clímax. O assassinato acontece. E é nesse momento que o escultor vê, finalmente, o que ele procurava. A beleza do cigano vai embora, e o que aparece é a dor em estado bruto. É como se não fosse mais ele o artista. A própria morte assume o controle e esculpe ali, na frente dele, o rosto perfeito da agonia.
Depois de toda essa jornada terrível de criação e destruição, o poema chega na sua conclusão. E aqui a gente descobre qual é a verdadeira fonte dessa arte tão poderosa. O poema encerra de um jeito muito forte, dizendo que não foi o modelo do escultor. Nem pedra, nem planta, nem horta, nem flor. Nada disso serviu de modelo. Ou seja, a conclusão é direta. A grande obra de arte não nasceu de uma ideia bonita, da natureza, da harmonia. Não, ela nasceu de uma verdade brutal, concreta. O verdadeiro modelo foi a dor humana, crua e real. E no final, a gente fica com aquela pergunta lá do começo. A grande arte exige um grande sofrimento? Mas talvez a chave esteja no título, o Cristo cigano. Por que um Cristo cigano? Porque quando o escultor mata essa figura marginalizada, ele não está só criando uma imagem de dor. Ele está transformando esse assassinato num sacrifício quase sagrado. O cigano vira uma espécie de Cristo profano sacrificado no altar da arte. A obra nos joga na cara essa relação perturbadora entre criatividade e dor e nos faz perguntar, será que para alcançar o sublime, às vezes é preciso fazer a coisa mais terrível? É uma questão que, com certeza, fica ecoando na cabeça muito tempo depois da gente fechar o livro.